aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Hoje é dia de comunhão, meu irmão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É um prazer ter você aqui com a gente no nosso culto, para que juntos a gente possa louvar ao nosso Deus. Então já vamos aí, todo mundo se acomodando, mesmo em casa, e vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, Deus, pela tua fidelidade e pelo teu amor e pelo teu cuidado e pelas tuas misericórdias, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos a ti por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, venha abençoar a tua igreja, Senhor, representada em cada casa que está agora louvando e engrandecendo ao teu santo nome, Deus. Abençoa todas as famílias, todos os irmãos, todos os visitantes. Que essa bênção possa ser estendida às pessoas que estão aí em casa com eles, Senhor. E que se tem alguém que não está assistindo o culto, que o Senhor possa estar tocando no coração dessa pessoa para que ela possa cultuar a ti junto com a gente. Ó Deus, abençoa tudo que vai ser feito neste culto, todos os louvores que serão entoados, a palavra que será ministrada, a ceia do Senhor. Tu sabes, Deus, que tudo foi preparado com amor e com gratidão a ti, porque nós reconhecemos o teu imenso poder e as tuas misericórdias. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia, porque o Senhor tem renovado as nossas forças, porque o Senhor tem fortalecido cada um de nós, porque nós podemos ver a tua mão poderosa e o teu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor. Fica conosco, nos abençoa, nos guarda, nos livra e nos protege. E desde já eu quero te agradecer, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, tem escutado o nosso clamor e tem atendido as nossas súplicas. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o nome do Senhor seja cada vez mais glorificado através das nossas vidas. E neste momento vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ezequiel. Se você não está com a sua Bíblia aí, corre, pega a sua Bíblia para que a gente possa compartilhar essa leitura juntos.
Livro de Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 3. Amém? Ezequiel 47, a partir do 3 ao 5. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Amém? Que o Senhor esteja aplicando essa palavra nos nossos corações. E hoje é dia de ceia, então eu passo a palavra para o nosso pastor, o pastor Juarez, para estar ministrando a ceia nesta noite. A paz do Senhor a todos. É com muita alegria que nós iremos agora celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial. Nos faz lembrar o sacrifício e a morte de Jesus na cruz, para o perdão dos nossos pecados. É momento de anunciarmos a morte de Jesus Cristo até que Ele venha. Portanto, todos que são batizados e estão em comunhão com a igreja e com Deus, são os nossos convidados a participar da ceia do Senhor. Gostaria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 27. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A ceia do Senhor é como uma comunhão entre o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, e o corpo, que é a igreja. Claramente representada no partir do pão. Jesus pega o pão e diz: este é meu corpo, que é partido por vós. Seria dado a todos os discípulos e a todos aqueles pecadores que se arrependessem e o aceitassem como Senhor e Salvador de sua vida. Portanto, o participante do corpo de Cristo é participante da igreja. Isto é um membro constantemente ativo, dando bons testemunhos no amor e nas obras de fé e observando atentamente a doutrina cristã. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 25 a 27, está escrito: desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Participar indignamente da ceia do Senhor, de respeito para alguns teólogos, tomar a ceia em pecado não confessado. Portanto, negando o propósito da morte de Cristo na cruz. Libertar todos nós da escravidão do pecado, trazendo o perdão dos pecados e a vida eterna.
Para outros teólogos, seria tomar a ceia em desunião com alguns irmãos da igreja, ao rejeitar ou desprezar outros membros do corpo de Cristo. Seja qual for o motivo, também rejeitam o dom salvador do corpo de Cristo representado pelo pão. É muito comum, nos tempos de hoje, rejeitar certos irmãos e irmãs por motivos políticos e ideológicos, com isso quebrando a unidade do corpo de Cristo. Há muitos irmãos que deixam de falar com o outro porque não é da mesma ideologia política. Mas há outros tipos de rejeição, por exemplo, por inveja, devido a contendas ou menosprezando os irmãos de classes sociais inferiores, como acontecia na igreja de Corinto. Assim, a ceia do Senhor só tem sentido quando todos que participam estejam unidos ao corpo de Cristo. Assim, antes de participarmos da ceia do Senhor, devemos confessar nossos pecados a Deus e pedir perdão. E se não estamos em comunhão com algum membro da igreja, nós precisamos pedir perdão a Deus e também a esse irmão, restabelecendo a comunhão, se reconciliando com esse irmão antes de participar da ceia do Senhor. Paulo deixa bem claro na primeira carta aos Coríntios, 11:28, capítulo 11, versículo 28, que antes de participar da ceia, cada participante deve examinar-se a si mesmo. Examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Portanto, você que vai participar da ceia do Senhor, eu gostaria que você ficasse de pé, baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e orasse a Deus pedindo perdão por todos os seus pecados, para que você possa participar da ceia do Senhor dignamente. Eu convido agora a diaconisa Keila para fazer a oração de consagração dos elementos da ceia. Querido Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja para sempre e eternamente teu santo e poderoso nome, Deus querido. Deus, queremos te agradecer por esse momento da celebração da ceia do Senhor. Queremos também consagrar a Ti, ó Deus, o pão que representa o corpo de Jesus e o suco de uva que representa o sangue de Jesus vertido na cruz pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Jesus, na celebração da primeira ceia com seus discípulos, tomou um pão, partiu e deu graças ao Senhor e disse: comei, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus estava dizendo que seu corpo seria partido, desconfigurado, seria chicoteado, humilhado, sacrificado e depois morto na cruz para a remissão dos pecados. Comamos o elemento, o pão desse momento.
Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. O suco de uva ou vinho simboliza o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. O único que é capaz de trazer a remissão dos pecados. Por isso que João, quando escreveu o livro de Apocalipse, o livro da revelação, amando de Jesus Cristo, e ao se reportar sobre o sangue de Jesus Cristo, ele disse: bem-aventurado aqueles que têm suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. É o único que nos lava e nos purifica de todo pecado. Portanto, agora nós vamos beber o suco de uva que representa o sangue de Jesus Cristo. O evangelista João diz que depois da ceia do Senhor, eles doaram cântico de louvores a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Hoje é noite de comunhão com nosso Deus. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o vale desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o vale desce a montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Amém. Nesse momento eu convido o irmão Geovânio Costa, que vai estar fazendo a oração pelo Brasil. Como os irmãos sabem, né, todo domingo nós fazemos essa oração clamando pelo nosso Brasil. A palavra está com Geovânio. Amém. Vamos agora estar orando e peçando a Deus pelo nosso Brasil. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, também Jesus, queremos te agradecer, meu Deus, por mais uma semana que o Senhor nos concede, Pai. Te pedimos, Senhor, pelo nosso Brasil, que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, esse país, esteja abençoando, meu Deus, a cada brasileiro, Senhor. Que Tu esteja, meu Pai, consolando a cada um que nesse momento, Senhor, necessita, meu Pai, do teu amor, Senhor Deus, do Teu cuidado, meu Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja sendo Deus provedor de cada uma dessas vidas, meu Deus.
Esteja, meu Pai, abençoando a cada um de nós. Supre, Senhor Deus, as nossas necessidades, Senhor. E que Tu esteja, meu Pai, abençoando aqueles, Senhor, que estão no poder. Que Tu possa, Deus, usá-lo cada um deles, Senhor, para que possa, meu Pai, ajudar a cada brasileiro, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Deus, cremos que Tu pode todas as coisas, meu Pai. E que tudo, Senhor, que está acontecendo agora será revertido, meu Deus. E cremos, meu Pai, que em nome de Jesus, cremos, Senhor Deus, no futuro melhor. E que tudo, Senhor Deus, a Ti pertence. É assim, Senhor, que nós oramos, meu Pai, e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos colocar aqui, né, na tela, vamos disponibilizar o link com o número da conta da igreja para que os irmãos possam estar enviando os seus dízimos e as suas ofertas, e o número do tesoureiro para que os irmãos possam estar enviando o comprovante, né, identificando qual é a sua oferta ou se é dízimo. Amém? E vamos passar para um momento bem especial. Nesse momento eu passo a palavra para o Ministério de Louvor Terra Fértil, representado pelo nosso irmão Diácono Arthur. A graça e a paz, meus irmãos. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus nesse momento. É com grande honra que estamos aqui, louvando ao nosso Deus, juntos com vocês. A gente sente muita falta de vocês estarem aqui juntos com a gente, mas alegrem-se porque nesse momento você vai estar louvando ao nosso Deus, que é digno de receber toda a honra e todo louvor. Então aí na sua casa, fique à vontade, fique em pé, bata palmas, cante, louve ao nosso Deus. Águas do teu amor, águas
mergulhar, vou inundar meu ser no teu rio de águas profundas. Vou mergulhar, vou inundar meu ser no teu rio de águas profundas. Vou mergulhar, vou inundar meu ser no teu rio de águas profundas. Vou mergulhar, vou inundar meu ser. Eu quero mergulhar no teu rio, Senhor, nas águas do teu altar. Quero beber das fontes do teu amor, águas profundas, águas profundas, águas profundas, enchendo meu ser. Eu quero mergulhar no teu rio, Senhor, nas águas do teu altar. Quero beber das fontes do teu amor, águas profundas, águas profundas, águas profundas, enchendo o meu ser. Águas profundas, águas profundas, águas profundas, enchendo o meu ser. O Senhor, nosso Deus, Ele é sempre bom. Abrigo seguro, rocha eterna. O Senhor, nosso Deus. Abrigo seguro na rocha eterna. O Senhor, o Senhor, o Alfa, o Ômega, princípio e o fim. A sua palavra de sua
pra mim. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou caminhando, eu vou. Deus é bom pra mim. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Conheço os que confiam nele. Irmãos, nesse momento, que vocês possam entrar em espírito de adoração ao nosso Deus. Feche seus olhos, fique junto ali da sua família e louvem todo o nosso Deus, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei, pois tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu és meu pastor. Cristo é meu pastor. Nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. É certo que a tua misericórdia e bondade me seguirão. Eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Eu não temerei, pois tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Se tu estás comigo, tu és meu pastor.
estás comigo, tu és meu pastor, Ele está comigo, não há o que temer. Amém, glória a Deus. E nesse momento vamos passar a palavra para a missionária Valéria, que vai estar ministrando a palavra nesta noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estar novamente com vocês, poder compartilharmos um pouco mais da palavra. A palavra de hoje será uma palavra onde nós vamos aqui aprender com Ezequiel a mergulhar em águas profundas, águas purificadoras que saem do trono de Deus. E eu tenho certeza que você, nessa noite, vai poder mergulhar nessas águas, aprendendo um pouquinho mais da palavra, deixando que a presença doce, presença do Espírito Santo possa inundar teu ser, aquietar a alma, trazer aquela paz que Jesus falou, né? Que é a paz que o mundo não pode dar, que só Jesus pode dar. Então essa paz hoje possa inundar tua mente, teu coração, fazer você transbordar nesse rio, mergulhar na presença, na doce presença do Espírito Santo. Então você que ainda não pegou a sua Bíblia, a palavra, se pode nesse momento agora ir lá e abrir no profeta Ezequiel. Nós vamos estar lendo o capítulo 47 e a palavra do Senhor assim nos diz: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saiu umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. É uma passagem bem interessante, onde Ezequiel ele vê na sua visão um rio vivificador que saía do templo de Deus. Então, à medida que esse rio, na visão de Ezequiel, na medida que esse rio ele avançava, ele vai aumentando tanto em profundidade como ele vai aumentando em largura. Você pode ver isso nos versos 2 a 5. Então, levando onde esse rio passava, a Bíblia nos expressa que ele levava progresso, vida. Levava vida e progresso, e o rio ele desaguava no Mar Morto. Ele dava vida em lugar de morte. Então, o propósito do rio, desse rio que nós vemos aqui relatado no profeta, através da visão, era comunicar a vida abundante da parte de Deus à terra e aos seus habitantes. É interessante que nós vamos ver aqui, são 4 níveis do rio de Deus. Ele começa a relatar, aqui no versículo 3, diz: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel. Cordel é uma vara de medir. E ele, com esse cordel de medir, mediu 1000 côvados. Então, ele tem aproximadamente, aí, transformando em metros, cerca de 500 metros. Então, na primeira medição que ele faz, ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas
que me davam pelos tornozelos. Esse rio, interessante que quando nós vamos ver os aspectos, a questão, né, do que o rio causava onde ele passava, nós vamos ver textos semelhantes. Por exemplo, aqui no início em Gênesis, capítulo 2, se você tiver com a Bíblia aberta aí, dê uma olhadinha aqui em Gênesis, o capítulo 2, ele também vai relatar esse rio, um rio semelhante à visão do profeta Ezequiel. Nós vamos poder ver isso no versículo 8, diz assim: implantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. E aí ele começa a relatar a questão de cada braço, por onde passa, né, esses braços. E cada lugar ele fala de uma pedra preciosa. Fala do rio, do primeiro rio, do segundo. O terceiro rio, ele dá nome a esses rios. E diz que o nome do terceiro rio, este é o que vai para a banda do oriente da Síria, e o 4º rio é o Eufrates. Esse ele vai dando nome aos rios. E diz: e tomou o Senhor Deus o homem, o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Então, nós vamos ver aqui, fazer alguma semelhança com relação a esse texto que nós temos aqui em Gênesis, a visão de Ezequiel desse rio, né, um rio semelhante ao rio que fluía no jardim do Éden. Nós vamos ver também um rio semelhante lá, descrito em Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 e 2. E esse é bem interessante também, de Apocalipse. Vou encontrar aqui o texto para vocês. No capítulo 22, de Apocalipse, que diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E eu acho interessante nesse texto de Apocalipse, quando ele fala acerca do rio, né, a visão aqui que João tem, né, em Apocalipse, diz: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal. E ele diz de onde procedia esse rio, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E aí é quando nós vamos começar a fechar, no sentido de você ver, com relação ao relato dos textos, um aspecto bem interessante. Que esse rio, exatamente essas águas purificadoras, ela que representa a presença, o símbolo do Espírito Santo nas nossas vidas. E assim uma série de outros textos que nós vamos relatar mais à frente, e nós vamos perceber que esse rio, ele é relatado também por Jesus. Jesus fala de águas, Jesus fala de um rio. Mas voltando aqui à visão de Ezequiel, no capítulo 47, ele diz: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Nós vamos aqui estudar 4 níveis desse rio de Deus. Então, nessa visão de Ezequiel, a primeira vara de medir, né, a primeira distância que ele mede, e ele olha para as águas, ele vê que as águas elas chegam até os tornozelos. E aqui é um aspecto bem interessante da nossa vida com Deus. E vamos relatar esses 4 níveis exatamente para entendermos que nós precisamos mergulhar nessas águas. Nós precisamos tentar na nossa vida, no nosso caminhar, nossa vida cristã, alcançar esses 4 níveis aqui que foram revelados, né? Níveis de água. Níveis onde ele podia ver que alguma coisa acontecia à medida que ele se aproximava mais da profundidade desse rio. E o primeiro nível, que é o nível 1, nós podemos chamar assim, que é esse nível das águas
que ele faz a primeira medição e diz que essas águas aqui davam no tornozelo. E imagina assim uma pessoa que ela quer molhar somente os pés. Às vezes você diz assim, a pessoa já fez seu asseio, já tomou banho, fez alguma coisa e tal, e ao deitar, ele diz, olha, eu vou somente ali, vou lavar os pés. Né? Às vezes tem pessoas que têm esse costume. E ela vai lá, passa aquela água, molha os pés, e é exatamente o que ele diz aqui, que essas águas chegavam no tornozelo. Então, imagine uma pessoa que quer molhar somente os pés, só para se refrescar. É mais ou menos uma situação dessa. Então, Ezequiel, ele observa que essas águas, ele diz, essas águas me davam pelos tornozelos. O que será no aspecto espiritual que essa visão pode trazer para nós? E aí, fazendo assim um estudo, tentando adentrar mais no texto e no significado mais na frente, como ele vai encerrar essa visão, nós podemos chamar esse nível, o nível 1, como aquele nível das pessoas que entregaram a sua vida a Jesus. Pessoas que já fizeram uma aliança com o Senhor, ou seja, molharam os pés. Fazendo uma comparação na questão de Moisés, eu acho interessante esse texto quando Moisés ele vai até o monte e aí ele tem um encontro com Deus e a Bíblia relata ali que quando ele chega no monte ele observa que havia uma sarça ardente e a Bíblia diz que ele olhava aquela sarça, tinha fogo, né? Era ardente, mas a sarça nela não se consumia. E aí ele vai se aproximando, o texto relata lá em Êxodo que Moisés ele vai se aproximando daquela visão, ele acha uma visão extraordinária, mas aí o Senhor diz, Moisés, retira as sandálias dos vossos pés, porque a terra em que estais é santa. E aí eu posso observar que essas águas que davam no tornozelo aqui na visão de Ezequiel, comparando também com a visão que Moisés teve lá na sarça ardente, né, onde Deus diz, tira a sandália dos teus pés. Então seria aquele nível onde você está exatamente reconhecendo a santidade do Senhor. É aquele nível onde você está entregando a sua vida, vendo a santidade, vendo a presença, sentindo a presença de Deus, vendo a ação de Deus naquele lugar e de repente você faz aquela entrega a Deus maravilhosa, reconhece o Senhor, reconhece Deus como único e suficiente Salvador e ali você entrega a sua vida a Ele. Eu vejo mais ou menos aquele momento em que Moisés tira a sandália dos pés e diz, olha, porque a terra em que tu estás é santa. Por que a terra naquele momento era santa? Porque a presença de Deus que é santa estava naquele lugar. Então é mais ou menos aquele momento onde o Espírito Santo vem e faz com que a nossa visão abra para a presença dele, que a gente sente a presença de uma maneira sobrenatural, diferente, e ali nós nos rendemos embaixo da sua santidade, daquela presença maravilhosa, fazendo uma aliança com o Senhor. Então eu poderia chamar esse nível onde as águas davam ali nos tornozelos, como aquele momento da entrega, da aliança que nós fazemos com o Senhor. Mas aí, nós não vemos apenas que as águas elas ficam nesse nível. Então nós podemos comparar aquelas pessoas que estão satisfeitas a permanecerem no nível da salvação. Então você entregou sua vida a Cristo, reconhece o senhorio, experimentou da sua presença, sabe da sua santidade, há um reconhecimento de que só o Senhor é Deus, de que só Ele tem as palavras de vida eterna, e aí você se joga, você se rende e diz, vem Senhor, vem fazer parte da minha vida, faz aquela aliança com o Senhor. Então este nível ainda está naquele nível assim, dos tornozelos, por quê? Porque ainda é um nível de salvação. É um nível onde você entende a obra redentora, onde você entende o que Jesus fez por você, onde você entende que a palavra é a única capaz de te dar vida, e vida com abundância, mas ainda está assim naquele aspecto da intelectualidade, daquele aspecto onde você começa a perceber que alguma coisa está diferente. Diz, olha, hoje eu tive um encontro com o Senhor, hoje foi um dia especial, hoje foi um dia diferente. Mas é aquele sentido assim de intelectualidade, de mente, né? Onde Deus chegou e abriu a tua mente. Diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente.
Então o Senhor vem com aquele toque, né? Aquele toque especial da sua presença. Aquele momento que ele disse, olha, mas estira a sandália dos teus pés. Então é aquele nível em que as águas aqui estão molhando os nossos pés. Águas purificadoras. Um dia nós fizemos isso, nós aceitamos a Cristo em nosso coração e aí nós pudemos experimentar o frescor dessa água. Essas águas que molhavam ali os nossos pés, na terra que nós estávamos ali naquele momento pisando, que é santa porque o Senhor estava naquele lugar. Presença santa e maravilhosa dele. E aí nos rendemos diante da presença dele. Mas nessa visão, aqui Ezequiel, ele fala no versículo 4, diz, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E agora nós podemos entender que há um outro nível de água também. E ele fala, nessa visão dele, que essa água chegava aos joelhos. E aí eu fiz aqui um tópico chamando de nível 2. Esse nível 2, que é o nível onde as águas chegam no joelho, é como se você, agora, depois que você já aceitou Jesus, Jesus já é Senhor da sua vida, você já começa a caminhar, sua caminhada cristã, você começa a caminhar com o Senhor, e aí você está no nível agora da água que ele atinge uma nova dimensão. Essa água está chegando nos teus joelhos. E você pode caminhar. Interessante é que, se você observar, você entrar numa piscina, até numa piscina infantil, e você observar, e as águas ali que dá no teu joelho, você vai conseguir caminhar naturalmente. Mas vai precisar um pouquinho só de esforço, né? Diferente das águas que estavam ali nos seus tornozelos. Mas quando essa água atinge o joelho, você vai dar uma caminhada, você vai precisar de um pouquinho mais de força para poder você dar um passo dentro das águas, mas ainda vai estar tranquila, porque você vai caminhar naturalmente dentro dessa piscina, né? Vamos imaginar assim, que você esteja dentro de uma piscina e essas águas, elas chegam no seu joelho. Então, o nível da água que atinge uma nova dimensão, saiu do seu tornozelo e agora está no seu joelho. E você pode caminhar, mas você também não pode correr. Se você observar, você está dentro de uma piscina, você não tem condições de você sair correndo, mas você tem condições de sair naturalmente caminhando. É mais ou menos isso na nossa vida cristã. Você experimentou o início das águas, a presença do Senhor, do Espírito Santo que te convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. E agora você começa a entrar numa nova dimensão do conhecimento do Espírito. E essa dimensão agora são águas que alcançam os teus joelhos. E aí você quer correr, mas ainda não pode correr. Mas você pode andar. E aí você começa a caminhar, você começa a andar. Então ele representa o tipo de cristão que está em conformidade, está começando a conformar-se naquilo que a palavra ela ensina. E aí você tem a alegria, você tem o prazer de estar reunidos na casa do Senhor. Você vai lá toda semana, você entra ali na comunhão com os irmãos, começa a congregar, vem aquele desejo, né? Eu quero estar congregando agora com outros que professam a mesma fé, eu quero experimentar aquilo que eu vejo outras pessoas também experimentando na presença do Senhor, e você começa a sentir o desejo no seu coração de estar na casa do Senhor, cumprindo aquela passagem que diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí você começa a se reunir com as pessoas, vai lá toda semana, domingo após domingo. Toda semana você vai e você ouve a pregação, mas ainda não tem aquela profundidade. Às vezes você vê assim pessoas já que têm já um certo nível de caminhada, que já tem alguns passos à sua frente. Aí você olha aquelas pessoas orando, entrando na presença do Senhor, se alegrando, né? E aí vem aquela alegria no coração, alegria no espírito. E aí vem também aquele desejo de dizer assim, eu gostaria de orar como fulano ora, fulano sabe encontrar as palavras. Eu acho interessante que algumas pessoas, às vezes, quando a gente está nas reuniões, né, nós estamos ali reunidos na presença do Senhor, e aí, nossa, fulano, você
ora. E aí fulano faz, eu não, ora tu. Aí outro vai e passa, né? Não, ora você, vai você. E o outro faz, não, eu não, manda fulano. E fica aquela situação meio constrangedora, né? Como se você, talvez na sua cabeça, na sua mente, se diz assim, eu não sei orar como fulano, eu não sei. Mas aí a palavra ela vai nos ensinando e vai mostrando que Deus ele não está interessado em palavras bonitas, né? Deus está interessado num coração sincero diante da presença dele. E aí você vai aprendendo isso, vai se desarmando, vai entrando na presença, vai perdendo a vergonha de orar, vai sentindo cada vez mais o desejo de estar na casa do Senhor, de estar reunido. Então, mais ou menos esse nível das águas que chegam nos joelhos aqui da visão de Ezequiel. E nesse domingo após domingo você vai crescendo, porque você vai ouvindo a palavra, vai se alimentando dos louvores, vai entrando ali na presença em adoração juntamente com os irmãos, semana após semanas, mas ainda não tem aquela vida profunda, aquela vida onde você diz assim, como eu gostaria de poder assim abrir um leque de conhecimento, de poder conhecer logo a palavra. Às vezes você está no início, ainda não tinha lido a palavra e começa, né, a ler. Eu, pelo menos, quando eu me converti, eu lembro muito bem disso, que eu começava a ler, eu queria ler a Bíblia manhã, tarde e noite, porque eu olhava, achava aquela imensidão, tantos livros, tantas coisas para aprender, tantas coisas para ler, e eu queria correr contra o tempo, comer tudo, engolir tudo. Mas aí depois a gente vai dando aquele respiro e a gente vai vendo que não é da maneira como a gente pensa, como a gente quer. A coisa tem que ser mais lenta, né? A gente quer correr, mas ainda estar naquele nível onde a gente pode ainda caminhar. É mais ou menos esse nível aqui que eu vejo na visão de Ezequiel, quando as águas chegam no nível do joelho. Então é um nível da busca de intimidade com Deus. Mas que ainda não rompeu aquela situação assim, que você diz, olha, eu oro, mas eu oro de uma maneira tão tímida que parece que ainda não rompeu, não passou ainda assim do teto, sabe aquela oração que vem, que rompe as barreiras, que parece que alcançou lá o trono de Deus, que você se debruça diante da presença do Senhor, porque ainda é aquela oração tímida, aquela oração de achar, né, porque não tem muito conhecimento. Mas aí vem aquele desejo, e aquele desejo ele vai aumentando, um desejo de estar mais no nível maior, no nível melhor da presença do Senhor, no nível de profundidade, de águas profundas, onde a gente vai poder mergulhar. E aí nessa visão, quando ele diz que mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E aí nós chamamos agora esse nível 3, né, que é um nível onde lombos aqui, essa região aqui, né, que nós podemos, região aqui chamada da cintura, mais ou menos, a água chegando aqui, nesse nível. Que nós podemos dizer que mais ou menos assim, 3/4 do corpo está mergulhado nessa água, nesse nível de água da qual Ezequiel tem a visão. E se você observar a água, ela dando agora mais ou menos aqui, né, na cintura, se você estiver dentro de uma piscina, mais ou menos 3/4 do corpo, né, estando nesta água, ela vai exigir um pouco mais de esforço. Você já não vai ter mais condições de caminhar como quando a água estava aqui nos joelhos. Mas a água estando aqui na cintura, você já vai perceber que exige um pouco mais de esforço para que você continue a caminhada nessa água. E exigindo um pouco mais de esforço, porém ainda não é aquela águas profundas, né? Mas águas que você já sente uma certa dificuldade, você precisa se esforçar mais um pouquinho para poder você caminhar nessa água. E mesmo você vendo que a água ela só alcança a sua cintura, mas ainda dá aquele temor, ainda dá um pouquinho daquele medo, porque você sabe que você vai precisar se esforçar mais um pouco nessa caminhada. Você não se aprofunda na água, talvez por medo ou por não saber nadar, né? Principalmente quem não sabe nadar. Diz, olha, a água aqui está ficando perigosa. Por exemplo, tem piscinas que você sabe que tem 3 níveis, né? Ela começa no nível raso, depois você passa assim para uma
uma altura mediana na piscina e depois ela se aprofunda. Tem piscinas que chegam até cobrir você. Então, geralmente uma pessoa que ela não sabe nadar, ela entra ali no raso, se sente até segura, tá presa ali na borda, mas à medida em que a água ela já alcança o nível aqui da cintura, ela começa a sentir medo, tem um certo medo, um certo temor, principalmente se não souber nadar. Sente que algo, né, pode dar errado ou chegar de repente a vir a se afogar. O que isso representa na nossa vida falando espiritualmente? Eu creio que quando ele leva Ezequiel a esse nível e Ezequiel começa a ver que as águas chegam aqui até a cintura, ela representa algumas dificuldades que nós começamos a sentir na vida, na nossa caminhada cristã. E algumas coisas nos causam medo, algumas coisas nos causam receio. Por exemplo, você começa a perceber e sentir que tem que tomar algumas decisões na sua vida que vão mudar. Escolhas que você já tinha feito anteriormente, da sua vida, situações às vezes no trabalho, comportamentos que precisam ser mudados, tarefas que às vezes você cumpria e que você começa a perceber que aquilo já não agrada mais ao Senhor, já não condiz mais com a vida cristã que você tem. Então é mais ou menos esse nível, essa situação que nós entramos na nossa vida cristã. E aí nós precisamos já ter que tomar algumas decisões que podem mudar situações das nossas vidas. E essas situações às vezes nos causam medo. Por exemplo, tem situações de pessoas que quando se torna cristã, quer servir ao Senhor, começa uma série de empecilhos, às vezes dentro da própria casa, da própria família, alguns impedimentos, né? Algumas pessoas que dizem, eu lembro de pessoas que chegavam para mim e diziam assim, se você quiser continuar sendo meu amigo, se você quiser, não vem com essa história de Bíblia, não fala sobre isso, deixa isso aí com você. Por exemplo, outras pessoas às vezes são até expulsas de casa porque querem frequentar uma igreja, querem servir ao Senhor. Então é mais ou menos esse nível que aí nós começamos a crescer na vida cristã, ter um certo nível, um certo entendimento. E essas águas que chegam aqui na nossa cintura é mais ou menos esse tipo de dificuldade que nós vamos sentindo, né, nossa caminhada cristã. Algumas decisões realmente nós vamos precisar romper. Nós vamos precisar romper com algumas coisas. Outras nós vamos precisar moldar algumas situações. Porque aí Deus nos chama para um nível de relacionamento com Ele. E Ele não quer simplesmente que nós permanecermos naquele nível de quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Por isso que a Bíblia diz, olha, venha como estás. Tem pessoas que quando nós vamos conversar, fazer o convite, fazer uma aliança, diz, não, depois que eu mudar isso, depois que eu deixar isso, fazer aquilo, eu vou para a casa do Senhor. E não é isso que a Bíblia nos ensina. O Senhor diz, olha, venha como estás. Mas a Bíblia também não diz, permaneça como está. A Bíblia é um convite a uma eterna mudança. E essa mudança, essas águas purificadoras, essas águas que vai inundando a nossa vida, é a representação exatamente do que o Espírito ele começa a trabalhar e ele vai nos convencendo de que nós precisamos tomar algumas decisões. Nós precisamos mudar alguma coisa na nossa vida. Nossa vida cristã é uma constante mudança. E essa mudança ela é causada exatamente pela palavra. Por isso o Senhor nos exorta na sua palavra que nós devemos crescer no conhecimento. Nós não devemos ficar da maneira que nós chegamos, mas nós devemos crescer em Cristo Jesus, no conhecimento da palavra. E esse nível 3, ele é mais ou menos assim um nível em que você vai começar a ter uma vida diferente. Tanto uma vida de oração, você começa a perceber que a sua oração agora ela já tem uma objetividade. Você começa a perceber que a sua oração ela começa a entrar no outro nível. Você começa a perceber que não é mais apenas uma questão de religiosidade ou uma questão de cumprir uma tarefa, não de chegar e não, eu vou ter que rezar aqui porque se eu não rezar o dia vai ser diferente. Aí você começa a aprender que não é mais isso. Não é esse nível de relacionamento. Deus está querendo levar você para um nível maior de relacionamento com Ele.
E através de uma vida de oração, onde você pode chegar dentro da presença de Deus, você pode expor as suas dificuldades, as suas limitações, diante das circunstâncias que precisam ser mudadas, como também você começa a perceber que Deus, ele traz respostas para você. Deus, ele começa a trilhar num desenvolver de diálogo. À medida em que você vai lendo a palavra, você vai orando, falando com Deus, você vai lendo a palavra, Deus vai falando com você também. E você percebe que as coisas vão mudando. Há uma outra situação, há uma outra esfera agora da presença. Há um nível diferente de relacionamento com Deus. Não é mais aquela coisa teórica, religiosa, um cumprimento de tarefa. Eu vou ali porque eu tenho que ir lá no domingo cumprir a minha obrigação de estar na presença de Deus. Aí você começa a entender que deixa de ser uma obrigação, começa a ser um prazer, porque você começa a ter diálogo com Deus, começa a sentir que é diferente, que alguma coisa está mudando, que na sua mente, no seu coração, algo está sendo transformado. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de vida. Mas não é esse nível só que Deus quer que nós chegamos. Ele quer que nós vamos mais além. Existe ainda um outro nível de água. Mas nesse nível aqui, nesse nível onde as águas estão na cintura, onde você precisa entender que precisa tomar algumas decisões, eu queria trazer à lembrança uma atitude que muito me admira, que é daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela, pensa bem, imagina a situação que aquela mulher teve que passar para enfrentar uma multidão. Jesus estava andando ali no meio de uma multidão. Primeira situação, era uma mulher impura para aquela época. Então, a dificuldade para ela chegar naquele lugar, conseguir romper a multidão. E ela dizia: tão somente se eu tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Mas não era simplesmente ela tocar. Para ela tocar, era necessário ela vencer algumas barreiras e algumas situações. Então é mais ou menos isso que acontece nas nossas vidas. Nós estamos aqui nessa água, essa água está aqui na nossa cintura, mas para poder você ir para um nível mais profundo das águas, você precisa ir. Tem que vencer o medo. Eu não sei nadar. Aí às vezes nós dizemos isso na vida espiritual: eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E o Senhor diz: olha, não te preocupas, porque não é você. A Bíblia diz que é Deus em nós a esperança da glória, é Deus aperfeiçoando em nós o caminho, é Deus trabalhando nas situações, mudando circunstâncias, para que nós possamos alcançar novos níveis de intimidade com o Senhor. Mas para isso nós precisamos romper e vencer. E para experimentar os milagres que Deus tem para fazer, nós precisamos tomar algumas decisões. Decisões, às vezes, que vai mudar radicalmente a nossa vida. E a atitude dessa mulher aqui é uma atitude muito admirada de alguém que tocou nas vestes do Senhor de uma maneira tão cheia de fé, tão cheia de coragem. Depois dela romper a multidão, ela passou situações ali que ela poderia ser até apedrejada, porque se as pessoas que estavam ali descobrissem que aquela mulher era uma mulher que estava impura e tocando nas pessoas, automaticamente no conceito, no valor da sociedade daquela época, aquelas pessoas que ela tocassem também ficariam impuras. Mas ela venceu essa barreira, ela venceu a situação, ela foi lá e tocou. Quando ela toca na orla da veste do Senhor, o Senhor diz: quem me tocou? E aí os discípulos começam a interrogar: mas Senhor, tu estás aqui rodeado de uma multidão e perguntas quem te tocou? Ou seja, milhares de pessoas ali poderiam ter tocado o Senhor. O Senhor diz: não, mas alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Então é necessário atitude, é necessário romper, às vezes, barreiras e situações para experimentarmos o poder e o milagre do Senhor nas nossas vidas. E Deus quer fazer isso. Deus quer nos levar a outros níveis de água.
E aí, ele continuando aqui no versículo 5, diz: e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E aí nós podemos chamar esse outro nível, né, que é o nível de água, que é o nível 4. É um nível onde você vai estar completamente submerso nessas águas, onde não há mais nada a fazer, apenas nadar, mergulhar. É aquele nível de água onde você não encontra mais o chão. Sabe quando se você deve ter experimentado isso, você vai entrando no mar ou numa piscina, né? E à medida que você vai se aproximando lá da profundidade, das águas mais profundas, saindo das águas rasas para as águas profundas, e aí você começa a perceber que você não sente mais o chão. Você vai nadando e aí você percebe que você já precisa fazer certos movimentos, porque você procura o chão, você não alcança. É mais ou menos esse nível aqui, quando ele diz que eram águas profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar, ou se não se podia passar a pé. Por quê? Porque não tinha mais, a profundidade era de tal maneira que ele não conseguia mais alcançar o chão. E aí ele teria que passar a nado neste lugar. E neste nível é exatamente aquele nível onde você se rende completamente ao Espírito Santo. É aquele nível em que você já se sente de tal maneira seguro, a sua fé já está tão confiante naquilo que Deus pode fazer. Você veja que Deus ele vai passando por níveis na sua vida. Ele começou lá nos tornozelos, as águas subiram para o joelho, depois as águas vieram aqui na sua cintura, e agora você precisa mergulhar nessas águas, mergulhar nesse rio, mergulhar na presença do Espírito Santo. E essa situação é a situação onde você vai ter que estar completamente na dependência do Espírito, completamente submerso nas águas. Quando ele diz, águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, um ribeiro pelo qual não se podia passar a pé. Por quê? Porque é quando Deus tira o teu chão. É quando você não consegue mais ter a tua própria base, o teu alicerce. Em que sentido? No sentido de entrega. No sentido em que você agora vai viver completamente na dependência do Senhor, completamente na dependência do Espírito Santo. Sabe, quando você mergulha, você não tem mais a sua própria base, você não tem mais o seu próprio alicerce, ou seja, os seus conceitos, os seus valores agora precisam ser os conceitos e os valores de Deus. E aí você chega naquele nível de dizer assim, Senhor, que não seja mais feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Não é fácil, eu sei que muitas decisões, às vezes, você faz todo um planejar para a sua vida e Deus chega e transforma e muda tudo. Tem situações em que Deus pega as decisões que você já tomou, os planos que você já fez, e Ele adequa aquilo que Ele tem para você. Mas tem situações que Deus exige que você simplesmente rompa com tudo aquilo que você tenha planejado, com tudo aquilo que você... Às vezes Deus contempla os seus planos, os seus projetos, concretiza dentro daquilo que você planejou. Mas tem áreas e tem situações das nossas vidas que Deus quer que você mude radicalmente, que você se entregue com toda segurança, com toda firmeza, sabendo que os planos e os projetos que Deus tem para você são bem maiores e bem melhores do que aqueles que você tem para você mesmo. Então esse é o nível de mergulhar nas águas profundas. Esse é o nível que eu vejo, um nível em que você é capaz de abrir mão de todo o seu plano, de todos os seus projetos, de negar a si mesmo, chegar naquela situação que Jesus diz assim, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Mas pode ter certeza que os planos e os projetos que Deus tem para nós, eles são maiores e melhores do que os nossos. Então esse nível 4, que é o nível de você estar completamente submerso nessas águas, não há mais nada a fazer, apenas nadar. Nadar no oceano do Espírito, nadar na presença do Senhor, sabe, mergulhar e dizer assim: Senhor, a minha vida está entregue nas tuas mãos. A terra, as coisas, né, para a qual a gente se apoiava, a gente achava que podia traçar os planos, traçar os projetos, já não existe mais. Somente as águas profundas. É o lugar onde você agora vai experimentar a completa e total dependência de Deus. A completa e total entrega da sua vida. E você dizer: abre mão, Senhor, eu abro mão. Eu abro mão, Senhor, dos meus planos, eu abro mão dos meus projetos para viver os teus. Mas pode ter certeza que isso precisa ser uma voluntariedade nas nossas vidas. Nada, absolutamente nada nas nossas vidas. Deus, Ele vem e empurra ou faz com que você faça de uma maneira que seja não da sua vontade, mas Deus vai lhe convencendo. Deus vai lhe convencendo aos poucos, Ele vai trabalhando no seu coração, vai usando as circunstâncias e as situações para que você possa entender que os planos do Senhor são bem melhores e maiores do que os nossos. E o resultado de quando nós nos entregamos e mergulhamos nessas águas profundas, vem exatamente o relato no restante dos versículos, a partir do versículo 7, que diz assim: e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, pois lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Ou seja, onde quer que entrar esse rio. Esse ribeiro aqui fala do rio que vem do trono de Deus. Se essas águas purificadoras é a doce presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E ele diz que por onde entrar esse ribeiro será também que os pescadores estarão junto dele. Ali haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Ou seja, quando você mergulha, quando você se entrega nessas águas, quando você realmente se rende aos pés do Senhor, de tal maneira que a sua vida agora não é mais você que controla. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Então, quando você é guiado pelo Espírito, você é levado pelo vento do Senhor. Mas esses ventos não vai te levar a um lugar perdido, um lugar qualquer. Mas vai levar exatamente às fontes purificadoras, onde você vai experimentar ali que essas águas são águas que saram, águas que limpam, águas que purificam. Ele diz: olha, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Gente, interessante é que nesse aspecto, quando ele fala do rio e ele diz que esse rio ele deságua no Mar Morto, o Mar Morto ele tem esse nome exatamente porque ele tem uma grande concentração de sal. E por causa dessa grande concentração de sal, ele se torna ali águas paradas, águas mortas, por isso que ele chama Mar Morto. Eu vi um relato de uma pessoa que desceu as águas nesse rio. Ele diz: olha, Valéria, nós não conseguimos mergulhar. Interessante é que nesse mar, você deita, parece que você está deitado assim num colchão d'água. Você não consegue aprofundar-se. Mas ele diz que esse rio, quando esse rio vem e encontra essas águas, elas se tornam águas puras. Se junto do ribeiro, a sua margem de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto.
nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. É maravilhoso podermos adentrar nas águas purificadoras e profundas do Senhor. Meus irmãos, não se conforme com uma vida cristã apenas de águas rasas. Saiba que Deus, Ele quer que você mergulhe num outro nível da presença dEle. Deus tem muito mais coisas para fazer em nós e através de nós. Quando você se deixa mergulhar nessas águas, quando você se deixa ser inundado pela presença do Espírito Santo, saiba que você vai poder produzir frutos inigualáveis, porque essas águas são águas que vêm do trono da presença do Senhor. É um lugar de total dependência dele. Você mergulhando o rio, ele representa exatamente a vida no Espírito. O Senhor Jesus, lá em João, capítulo 7, o versículo 38 e 39, diz: quem crê em mim, como disse a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Disse isto a respeito do Espírito, que iam receber os que nele criam, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus, ele ainda não havia sido glorificado. Por isso ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. As águas vivas, elas estão fluindo. As águas vivas, elas já estão conosco. As águas vivas é o Espírito Santo que nos foi dado. Ele diz: olha, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Meus amados, com a descida do Espírito Santo, Jesus diz assim: olha, eu não vos deixarei órfãos. Eu irei para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Ele estará convosco todos os dias. E com a descida do Espírito Santo à terra, o Evangelho, ele não é mais alguma coisa que você ouviu de alguém. Ela agora se torna diferente, porque não são apenas palavras, não é apenas um conceito. O Evangelho, ele agora é alguém que está dentro de você. Ele disse: eu voltarei, virei e farei morada em você. Por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. E o Evangelho agora não é mais um conceito, e sim uma experiência de vida com Deus. Porque o Evangelho, a Bíblia diz, é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. Então, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então, deixa essa água fluir dentro de você. Não fica apenas no nível da salvação. Não se conforma apenas. Eu sei que já é maravilhoso demais nós podermos ter a certeza e saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Eu já ouvi dizer assim: meu nome está lá escrito, isso me basta. Não basta, porque Deus, ele quer que você mergulhe na água do Espírito. Não fica somente no nível lá do tornozelo, ou não deixa as águas chegarem apenas aos teus joelhos. São experiências que Deus vai fazendo você crescer na vida cristã espiritual. Mas mergulha no oceano do Espírito. Deixa o Espírito inundar teu ser. Deixa você mergulhar nas águas purificadoras, e que você possa experimentar e viver essa visão que Ezequiel teve dessas águas. Águas que saram, águas que limpam, águas que purificam. E se nós deixarmos ser inundados por essas águas, como ele diz assim, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. Seja no mar morto, naquilo que não tem vida. Deixa Deus ser vida na tua vida. Deixa Deus tirar aquilo que está morto, que está apagado. A apatia espiritual, a falta de fé, nesses dias que nós estamos vivendo, que são dias tão difíceis, mas são dias também onde você pode mergulhar no oceano do Espírito, porque é esse chamado que Deus tem para você nessa noite. Águas purificadoras, diz, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo onde quer que entrar esse ribeiro. Deixa o ribeiro, deixa o rio de Deus inundar teu ser. Deixa essas águas purificadoras. Quando você chegar
alcançar esse nível. O nível onde aquele homem que levava Ezequiel, ali que era o anjo do Senhor, a representação ali de Jesus, quando ele media, ou seja, à medida que você vai caminhando, à medida que você vai crescendo e aprendendo da presença dele, ele tem um novo nível de água para você mergulhar. E que você possa chegar na profundidade das águas. Águas profundas e purificadoras que vêm do trono de Deus. E ela representa tanto a presença de Deus nas nossas vidas, que ela está representada lá no Jardim do Éden. Um rio que purifica. Um rio de águas cristalinas que corre do trono de Deus. E ele encerra o livro lá em Apocalipse, falando desse rio. Um rio onde tem o trono de Deus e o Cordeiro. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi arrebatado aos céus, ele está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Por isso que lá em Apocalipse está descrito desse rio. Um rio onde sai do trono de Deus e do Cordeiro. Porque Jesus está lá, sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que ele intercede por nós. O Espírito Santo está aqui conosco, da qual o Senhor Jesus enviou, quando ele disse, ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí viva essa passagem. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Que esta água que sai do trono de Deus, água purificadora da presença do Senhor, recaia sobre a tua vida. Mergulha nela. Não se preocupa se você pensa, eu não sei nadar, porque é o Espírito Santo que vai conduzir você. E essas águas, elas só têm algo para sarar e para curar, para limpar e para purificar. Que esta água nessa noite seja uma água purificadora na tua vida, renovando a tua fé e a tua esperança, mergulhando na presença do Espírito Santo de Deus, para que através de você e em você, essa fonte de água jorre para a vida eterna. E agora esse evangelho não seja mais apenas um evangelho de conhecimento, ou um evangelho de alguém que você ouviu alguma coisa, mas que seja o evangelho que está dentro de você, o evangelho transformador, o evangelho que não é mais um conceito, e sim uma experiência. Deixa as águas do Senhor inundar teu ser. Deus te abençoe grandemente nessa noite. Baixa a tua cabeça onde você estiver agora. E se você estiver precisando de entrar num outro nível, no outro nível dessas águas purificadoras, você pode fechar os olhos agora nesse momento e fazer essa oração juntamente conosco, dizendo, Pai, a minha vida, Senhor, eu entrego no teu altar. Assim como tu deste, Senhor, a visão a Ezequiel, a visão, Senhor, desses 4 níveis de água, chegando a um nível de águas profundas, que eu possa também ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para experimentar a profundidade dessas águas. Águas que saem do trono do teu altar, águas purificadoras, águas que saram, que limpam, que curam. Senhor, faz-nos, ó Deus, mergulhar nessas águas. A Ti nós entregamos, ó Deus, a nossa vida e o nosso espírito. E que nesse momento, Senhor, tão difícil da qual nós passamos como igreja, mas nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra diz que se nós adentrarmos, fecharmos a porta do nosso quarto, Senhor, e orarmos em secreto, o Senhor, o Pai, que vê secretamente a nossa oração, nos recompensará. Nós pedimos nessa noite que o Senhor possa recompensar, Senhor, a oração que está sendo feita nesse lugar com a Tua presença, com a doce presença do Espírito Santo, inundando-nos, ó Deus, com as águas purificadoras. Deixa o Teu rio, Senhor, nos lavar e purificar. Essa doce presença do Espírito Santo
que nos leva, Senhor, oh Deus, a um nível maior de comunhão contigo. Porque Tu és aquele, ó Deus, que nos convence e fala conosco. E nós pedimos agora, Pai, nesse momento, que através do Espírito Santo o Senhor tenha total liberdade para agir em nosso meio, na mente e no coração, nos fazendo, ó Deus, um renovo. Ó Deus, uma folha que brota. E que os frutos, ó Deus, do Espírito, que está relatado, Senhor, na Tua palavra, seja agora, Senhor, ó Deus, tornado em efeito nas nossas vidas. Que esse Espírito que habita em nós, que nos foi outorgado pela Tua presença, no dia em que nós entregamos a nossa vida no Teu altar, fomos selados com o Espírito. E que esse Espírito, Senhor, tenha total e completa liberdade para produzir o fruto que nele habita e que está dentro de nós. Essa é a nossa oração, Senhor. Ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus, nessa noite, possa inundar teu ser da alegria e da doce presença do Espírito Santo. Um cheiro no teu coração. Desejo uma semana de vitória. Uma semana onde você vai experimentar dessas águas. E que você não só experimente as águas, mas que você seja também portador das boas novas e da doce presença do Espírito. Essa é a nossa vontade, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, até breve. Uma semana de vitória na presença do nosso Deus. Beijo, cheiro no coração a todos vocês. Amém. Amém. Todos foram abençoados com a palavra? Tenho certeza que sim. Estamos chegando aos momentos finais do nosso culto e queremos agradecer a presença de todos vocês, que a gente possa continuar louvando ao nosso Deus, orando e pedindo a Ele para que em breve, nós possamos nos reunir aqui na nossa igreja e cultuar junto com os nossos irmãos em comunhão, como foi cantado hoje. Que o Senhor possa nos dar uma semana de paz, que Ele possa renovar as nossas forças e que a gente lembre sempre de mandar um recado para o nosso irmão, de fazer uma oração, de orar por cada um dos nossos irmãos, pelo nosso pastor também, e agradecer a Deus por todas as bênçãos. E vamos encerrar com um lindo louvor.
Mostra pra esse povo que há Deus em Israel.